Paz para o Brasil. Nosso país não se rendeu ao medo. Aqui a gente luta. Aqui tem gente de respeito, de raça e de fé. Em cada casa, cada prédio, cada rua, cada morro, cada bairro, cada escola, shopping e na praia a pé. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo. É Deus movendo o sobrenatural. No Brasil inteiro não se fala em outra coisa. Não se faz outro negócio. O povo se rendeu a Deus num só propósito. Paz para o Brasil. Redenção para o Brasil. Cura para o Brasil. Libertação para o Brasil. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um programa Opinião Sem Censura e hoje nós vamos estar falando sobre os 3 primeiros meses de governo, tanto do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E recebendo-me aqui no programa, estou com Paulo Vieira. Boa noite, Paulo Vieira. Boa noite, meu Carlos Revolta. Quero deixar aqui consignado meu mais profundo repúdio por ter, infelizmente, aí deixado de lado as piadas que nós fizemos no Corinthians. Tá bom. Estou recebendo Davidson Abreu, meu parceiro de todas as sextas. Estamos aí novamente, é mais um prazer aí estar com vocês. E o meu irmão de arma, soldado 662, Moisés Fernandes, coordenador do Partido Verde em todo o litoral. Boa noite, meu amigo. É isso, Revolta. É verdade, servimos juntos em 96 lá no Itaipu, né? Artilharia do Itaipu. Hoje caminhamos, né, em exércitos diferentes, né? Temos visões aí distintas, né, da política, de alguma forma, mas eu acho que, como o Davidson falou, até na nossa conversa aqui inicial, quando a gente ainda nem estava, independente das nossas visões, nós somos amigos, né? O Davidson já caminhamos juntos, sim, né? Sim. O Cruz já tive a oportunidade de estarmos juntos mesmo no quartel, né? Sim. Caminhamos lá durante um ano, né, lado a lado, somos amigos depois disso, já tivemos em várias oportunidades, com o Paulo também já tive a oportunidade de participar com ele de outros programas, e hoje a gente vai ter a oportunidade de mostrar aqui essa opinião, né, sem censura, e mostrar a nossa visão, né, aquilo que a gente acredita que é importante, o que pode ser feito, né, a visão que a gente tem, né, não só pro estado de São Paulo, como pro governo federal, mas eu acho que sempre olhando, pelo menos na minha visão, sempre olhando para a nossa região, olhando para Santos, olhando para a Baixada Santista. Como você falou, eu sou coordenador, né, da Baixada Santista aqui do Partido Verde. De Praia Grande para cá eu venho coordenando, né, então eu coordeno Praia Grande, Guarujá, Bertioga, São Vicente, Santos e Cubatão, e a gente vem desenvolvendo um trabalho, né, pensando nas eleições de 2024, que são em 2024, mas já estão logo aí, né, daqui a pouco a gente vem montando, né, as pessoas que a gente quer acreditar, que a gente acredita que possam desenvolver um bom trabalho, possam entregar algo para a população. E principalmente que tenham a nossa visão com relação a questões do meio ambiente, que são tão importantes, como hoje se pretende instalar a incineradora aqui na Baixada Santista, aqui em Santos, algo que é muito perigoso para a nossa região, quando a gente pensa ambientalmente. Então a gente precisa de alguma forma rever, né, essas questões, e isso passa pelo governo federal, isso passa pelo governo estadual, e eu acho que a gente precisa pressionar para que algumas coisas não cheguem até aqui, dentro da visão daquilo que a gente acredita, né, e eu acho que isso é o mais importante.
e eu acho que o mais importante é isso é muito salutar, e isso que eu quero levar, e foi por isso que eu aceitei estar aqui, Sim, porque eu sei que vocês têm visões e opiniões diferentes, mas a gente permanece amigo justamente porque eu acho que a amizade, né, ou o coleguismo, ou a relação, ela precede, né, ela antecede e ela é maior do que qualquer diferença, do que qualquer divergência política que porventura a gente possa ter. Eu acho que é isso que faz com que a gente avance, é isso que faz com que a gente possa construir um país cada vez melhor. E o Paulo, não, a gente vai fazer a piada. Do Corinthians. Pô, eu não posso resistir a isso. Então eu quero retirar. Quer retirar? Vou falar, vocês não estão entendendo retirar minha moção de repúdio. O porquê da piada. Que piada é essa? Não, eu estava falando para os meus amigos que é impossível eu continuar torcendo por Corinthians depois das falas do André Sanches, e a gente vê que o Lula, né, eu pensei que ele tinha desistido do Corinthians também, mas não desistiu, continua corintiano. Eu falei assim, não tem como. Então, como o meu número era 651, em homenagem a 1951, dali porco, dali Palmeiras, dali Jair Messias Bolsonaro, o mito, eu virei palmeirense. Já até pedi uma camisa do Palmeiras. É isso, pô. Daqui a pouco a cara do Bolsonaro tá estampando a camisa do Palmeiras por aí. Olha, eu conheço várias pessoas que viraram palmeirenses por causa do Jair. E o programa vai ao ar antes da final do Campeonato Paulista. E eu tô com pressentimento, pode ser que vire meme, né? Agora o que eu vou falar, mas eu tô com pressentimento que o Água Santa vai vencer essa. Porque deixaram os caras chegarem, né? Os caras lá de Diadema, meu. Os caras não imaginavam. Os caras fizeram. Quem diria? Quem diria? Tiraram o São Paulo da jogada. Tiraram o Bragantino da jogada. Sabe quando tu parece que tá predestinado? Os caras não têm estádio com luz, vão ter que jogar fora do estádio. Exatamente. Assim, numa dessa, pega um time que nem o Palmeiras, que hoje vem disputando. Eu sou flamenguista, então o Palmeiras hoje vem disputando tudo com o Flamengo. Vai que de repente uma dessa o Água Santa chega lá e apronta com os caras, né? Então, assim, eu honestamente não duvido, né? E aí, entrando pra esse lado político, talvez o Lula fique feliz, né? Exatamente. Vamos lá. O tema de hoje, nós vamos fazer uma análise dos 3 meses do governo federal e estadual. Vamos começar. O presidente Lula, em seu primeiro ato, assinou o revogaço, desfazendo parte dos atos do governo anterior. Vocês acreditam que houve uma análise profunda e técnica para esse ato? Quem quer começar? Agora vai você. Agora vamos. Vai, manda bala. Eu acho que é o seguinte, né? Você acha que teve uma análise? Eles fizeram uma análise para. Fizeram, foram 4 anos de análise. Vamos acabar com o país. O que eu acho é o seguinte: primeiro é que o eleitor médio, ele não tem muito uma convicção ideológica, né? Então é uma coisa um pouco recente. A esquerda ela tem mais, a esquerda ela é mais ideológica. O eleitor médio não tem e acaba votando meio que na simpatia e o que a mídia tá colocando. Então, às vezes, ele se perde e começa a se arrepender. O cara ali, ele é contra o aborto e ele vota em quem é a favor do aborto. O cara é contra as drogas, ele vota em quem é a favor da liberação das drogas. Esse é o maior problema. Não é que eu votei nesse, eu votei naquele por causa disso, e defenda a sua posição. O maior problema é o eleitor votar em quem não concorda com as suas ideias. E é o que acontece. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo muita gente reclamar, mas está vendo isso. Ou deixou de votar, o que acaba caindo no mesmo erro, ou votou sem saber. Fora outros, é claro, votaram com essa convicção, que acredito que não deve ser a maioria nesse sentido. O governo está fazendo o que ele falou que ia fazer. Você não pode... Olha, eu acho que pela primeira vez o PT foi honesto. Ninguém pode dizer que foi enganado. Ninguém foi enganado. Eles falaram com todas as letras, meu. Às vezes a própria mídia que queria esconder, mas eles não quiseram esconder. Quem acompanha fala, eles fez isso. Então chegou lá e revogou. Tá certo. Não votou no cara ali, ele revogou. Você não votou no Bolsonaro? Bolsonaro não era a favor
a favor nesse sentido aí da liberação das armas, ele foi lá e fez os decretos a favor das armas. Os outros são contra. Os motivos, não chega nem perto, não há nenhuma tecnicidade nisso daí. Outro dia chegou, semana retrasada, veio um casal da Alemanha, de amigos meus, estão morando lá na Alemanha, e eles são doidos para atirar lá comigo. Ele falou, pô, sabem que eu atiro, vamos lá. Aí eu, pô, tá bom, marquei um dia. A sorte é que eu nem estava muito a par do totalidade do decreto. Pode falar, Paulo. Não, eu falei, citar que o Flávio Dino acusou os CACs de venderem armas. Sim, é gravíssimo isso. Não, gravíssimo isso aí. Ó, a gente chega lá. Aí veio esse casal da Alemanha, eu marquei de ir. Por sorte, eu não estava a par do decreto por inteiro. Liguei lá antes pro stand. Ele falou, olha, eu vou aí com um casal de amigos meus, tal, quer tirar, tal. Aí eles, olha, eles são CAC? Eu falei, não. Eles falaram, são policiais? Não? Eu falei, não. Olha, não tem mais, está proibido o tiro recreativo. Como você quebra um mercado de trabalho com uma canetada? Você chega lá, está proibido o tiro recreativo. Existe algum incidente nesse sentido? Não existe nenhum incidente nesse sentido. É o tiro recreativo que leva a pessoa para o esporte, ou que leva a pessoa a se tornar um CAC, né? ou que abre o mercado ali do tiro. Não, mas porque ele falou o seguinte, se vocês não esquecem, que ia fechar os clubes de tiro e transformar em bibliotecas. Primeiro que hoje você nem monta uma biblioteca que não vai ninguém, né? Não. Para você montar a biblioteca. Uma vez eu sei disso que nós tivemos que se desfazer de uma biblioteca no quartel, por causa, primeiro, se for uma biblioteca mesmo, precisa de bibliotecário, precisa da limpeza, da criação de fungos, etc. Ou seja, é fácil na TV e falar um monte de besteira e sem comprovar nada. Agora, o que me surpreende é o ministro da Justiça, juiz de direito, vai lá e fala um negócio nenhuma Vamos falar do Dino ainda. É a mesma coisa que você prender como já aconteceu várias vezes, você prende alguém do exército que estava fazendo um desvio de armas e munições e você falar, para que eu vou liberar arma para o exército? O exército está vendendo armas para o crime organizado. Generalizando, exato. Não, e é um absurdo que é totalmente contrário à verdade de onde vem a arma do crime, coisa que todo mundo sabe. Você vai lá, joga aquilo sem a menor, você é uma autoridade pública, a maior autoridade da segurança pública do país, e joga um negócio desse como se estivesse em campanha e da pior qualidade. Moisés. Eu acho que é o que o Davidson falou. Eu acho que na prática ninguém foi, como nas palavras dele mesmo, né, ninguém foi enganado, né? Ou seja, com relação a, eu acho que a gente tem visões distintas de mundo, né, dentro dessa questão. Por exemplo, quando a gente pensa no revogaço, a gente está falando exclusivamente da questão das armas, né? Então, ou seja, isso foi dito que ia ser isso foi dito que ia ser feito, estou falando longe do microfone, né? Isso foi dito que ia ser feito, né, na minha visão, de forma acertada, né? Eu acho que você precisa pensar, e aí eu acho que você precisa rever quando você fala essa questão que é importante, da questão da geração de emprego, de uma série de coisas, mas eu acho que a gente tem que ter algum controle sobre isso, né? Aí eu explico por que eu acho que a gente precisa ter algum controle sobre isso. Porque eu acho que de alguma forma a gente vem perdendo o controle, né? Quando a gente pensa com relação à questão da segurança. Eu sei que são coisas até relativamente diferentes. A gente já perdeu o controle. A gente já perdeu o controle. Então, o crime está comandando. Mas não é com o CAC, ou é? Não é. Não tem nada a ver com o CAC. Mas eu acho que as coisas, de alguma forma, elas estão interligadas. Ou seja, a gente vem percebendo uma apreensão gigantesca de armas. A gente vem percebendo uma série de coisas. Mas não são armas legais. Mas algumas armas são legais, assim, a gente vai entrar num debate ideológico e a gente não é ideológico, eu quero dados. Então, quais armas hoje, quando a gente afirma isso, me perdoe. Quando a gente afirma isso, algumas armas... Se você não deixa eu falar, aí fica... É que você fez uma afirmação e eu preciso saber qual é o dado... E eu preciso terminar a afirmação. Você já fez a afirmação. Calma aí.
Deixa ele terminar, deixa ele concluir. Porque se Quais são as armas porque legais se que eu- foram apreendidas? Porque assim, uma autoridade da República, por exemplo, não vai chegar na televisão e dizer que uma arma foi apreendida se ela não tiver informação. Essa informação está rastreada na Polícia Federal, essa informação está rastreada na Polícia Militar, essa informação está rastreada na Polícia Civil. Então, assim, ninguém vai à televisão e fala uma coisa que não existe. Assim, não vai, o Lula vai, o Dino vai. Mas aí é assim, eu acho que para a gente manter o debate em alto nível, assim, eu acho que isso é importante, né? Se assim, vocês me convidaram para pode falar, com certeza. para estar aqui e falar. Aqui é opinião né? sem censura. É isso. Então Pode assim, falar. então acho que a gente precisa respeitar primeiro assim alguns paradigmas. Assim, aquilo que é falado numa TV, aquilo que é falado não é falado. A gente pode querer duvidar de dados, a gente pode. É como, por exemplo, outro dia o menino foi lá e perfurou uma professora que infelizmente veio a falecer. Né? A gente pode falar desse fato e levar esse fato para vários lados, para várias vertentes, porque é comunicação. Eu sou jornalista, é comunicação. Você comunica e você dá a tua visão sobre aquilo que aconteceu. Alguns vão dizer que isso está envolvido com a questão da violência, alguns vão dizer que isso é falta de educação, alguns vão dizer que é falta de uma política melhor de educação, alguns vão dizer que isso é um problema dos pais, por exemplo, que não educaram. Ou seja, a gente pode levar, mas ninguém pode mudar o fato de que um menino invadiu uma sala de aula com uma faca, perfurou a professora e que ela veio a falecer. Então, acho que isso é um dado, e esse dado a gente não pode mudar. Então, assim, a não ser que a gente tenha uma informação diferente dessa. E aí a informação ela precisa estar lastreada. Ela precisa estar lastreada em quê? Em dados. Então, por exemplo, existem apreensões de armas legalizadas na mão do tráfico de drogas. E isso não é dito pelo Moisés, isso é dito pela Polícia Federal. Então, assim, aí eu acho que isso é importante. Assim, agora a gente pode contestar isso. Agora, onde estão esses outros dados? Então, assim, porque nenhuma autoridade vai lá e... Né, então, assim, dentro da minha visão, eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente vem fazendo essa questão. Né? Por isso que eu entendo que talvez revogar aquilo que foi feito é importante para que a gente tenha uma nova visão a respeito dessa questão. Né? Então, acho que aí a gente começa a trabalhar, porque assim, não vejo como uma solução hoje para o nosso país você entregar armas de forma indiscriminada para as pessoas. Eu sei que de repente vai se dizer, mas não está sendo entregue armas de forma indiscriminada. Né? E são visões diferentes de... Não, eu acho que não são visão, aí eu vou discordar. São técnicas. Isso é técnico, nós não estamos aqui debatendo visão. Pelo menos aqui nesse ponto. Né? Que o assunto é excitante, é um assunto que daria para mais de um programa. Primeiro eu indico 2 livros aí para vocês. Um é Mentiram para mim sobre o desarmamento, o outro é sobre armas, leis e loucos. Esses livros vai ter chapeado aí de bibliografia e estatística. Segundo que o controle de armas do Brasil, controle para porte de armas do Brasil, é um dos mais rígidos do planeta. Não é que é um dos mais rígidos daqui da América do Sul, é um dos mais rígidos do planeta. Terceiro, acabei de comprar uma arma. Acabei de comprar mais uma arma. Eu, como policial, ela demorou, foi antes da revogação dos decretos, ela demorou para chegar na minha mão quase 5 meses. Então, há um controle rígido, sim, porque eu conheço o controle. Então, há um controle do Exército, sim, há um controle também paralelo da Polícia Federal. Não é feito dessa forma. Segundo, que quando liberaram a arma para as guardas municipais, foi aquela gritaria, vai morrer gente, vai ser... Mesmo bordões, os bordões, aquele bordão. E aquele bordão que começa num lugar e começa no... Repete. Aconteceu alguma coisa? Não. Acontece incidente, vai acontecer um acidente? Vai. Mas você não tira estatística de pontos alheios aí ao conjunto. Aí depois foi os decretos do Bolsonaro. Começaram, vai morrer gente? Não. Curiosamente, não que seja isso todo motivo, nós chegamos aos menores índices de homicídio das últimas décadas. Os menores, nós saímos de um pico de 60 mil homicídios, considerado epidemia pela Organização Mundial da Saúde, para o menor índice, que foi de 45 mil, e hoje já estamos elevando os índices. Pode falar. Pra gente, senão a gente vai se... Paulo,
Na verdade, eu fui buscar o dado aqui. Ah. Né? Eu quero saber quantas armas. A pergunta é... houve Só uma para eu análise? finalizar, só para eu finalizar aqui. Ah. O presidente tem total direito dos decretos dele, porque Revogar. ele venceu com essa proposta. Sim. Beleza. Agora, o pronunciamento do Flávio Dino foi uma tragédia. Foi. Aquilo foi uma tragédia. Foi criminoso. Passível, inclusive, de impeachment. Paulo, dele. na sua visão, houve uma análise técnica por revogaço ou foi análise puramente ideológica? Bom, primeiro que revogaço não atingiu só as armas, né? Não. Revogou um monte de coisa ali. Sim, não foi só as sido armas. feitas durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Né? E a análise técnica foi com a Janja. Sim. Janja, o que você acha? Tem que revogar isso, aquilo, outro. Então, tá bom. Tá bom, Vamos tá bom, revogar. tá bom, Vamos tirar companheiro. todos os negócios que você não funciona. Para nós não presta. Vamos, o governador Tarcísio sancionou o projeto que aumentou o salário dele e com efeito cascata. Em uma entrevista, o governador disse que aumentou os salários para poder ser atrativo e que profissionais técnicos pudessem aceitar ao cargo de secretariado. O que vocês acham disso? Ele está certo? Ele, numa entrevista, ele falou isso. Que questionaram, por que o senhor aumentou o salário dos secretários? Ele falou assim, vocês querem um secretariado técnico com salário baixo? Como que eu vou atrair técnicos de qualidade pagando pouco? Eles não vão sair da iniciativa privada para vir para a pública. O que vocês acham disso? Quer começar, Paulo? Não, eu acho eu tenho uma visão muito, muito complicada a respeito disso. Eu não vejo esses altos salários como um atrativo para quem quer servir a população. De verdade. Acho que quem quer servir a população serve de bom grado. Né? Tem muita gente que faz aí serviços voluntários e faz de bom grado e serve a população mais do que muito político que ganha aí 30, 40, 50, 60 mil no mês. Policial militar, quanto ganha um policial militar? Né? E ele serve a população. Né? E eu acho que o policial militar vai ganhar mais, porque isso também não é salário. O salário do policial militar, o soldo do policial militar não é salário, não dá para viver. Né? Então, a questão pública, a gente tem vários países como exemplo aí, onde você tem deputados, políticos, né, que não têm salário, ou o salário é ínfimo, o salário é menor, as acomodações não tem. A gente aqui, além de salário, tem carro oficial, tem combustível, direito a combustível à toa, tem benesses 1000. Caramba, se eu tenho que trabalhar, eu vou com o meu carro, vou de ônibus, eu pago o meu trajeto, eu não tenho direito a motorista. O que o secretário de segurança, o secretário de saúde precisa ter? Em cima disso que você falou, de uma certa forma, Paulo Guedes largou sobre a administração da sua família uma fortuna de milhões de dólares para servir ao Brasil. Então, nesse ponto que ele está falando, você concorda com isso aí? Olha, primeiro, eu acho que todos nós, né, como população, a gente deve fincar uma opinião que deva servir tanto para a esquerda quanto para a direita. Certo. A gente não pode criticar quando algum candidato da esquerda ela vai lá e aumenta o seu salário, e outro da direita a gente buscar alguma desculpa. Isso daí é o primeiro ponto a ser fixado. Segundo, é que há uma pressão para esse aumento de salário. E essa pressão é justamente pelo efeito cascata. Não é o governador. Quando falou o governador aumentar o seu salário, muitas vezes ele não quer aumentar. Mas tem uma pressão muito forte atrás dele, que não é para aumentar o salário dele, é para aumentar o salário ao redor. O que ele falou faz sentido. Realmente faz sentido. Nem todos vão ter esse sentimento altruísta, que tem uma família. Você tem um padrão de vida. Imagina, o Paulo Guedes, o patrimônio dele já está fechado. Mas você pega, sei lá, eu por exemplo. Você pega eu e fala, Davidson, marca o seu emprego aí, vem trabalhar comigo para você trabalhar mais e ganhar menos. Pô, meu amigo, olha, por mais tem que ser realista. Vontade que eu tenha, às vezes, eu tenho minha esposa, tem meus gatos lá para
para dar ração para eles. Então você tem que levar em consideração, ter o equilíbrio. A questão é o seguinte, se o problema do Brasil, política do Brasil, fosse salário, a gente estava bem pra caramba. O problema não é. O problema que nós temos aqui no Brasil, na política, é corrupção, Sim. é tráfico de influência, é o crime organizado, é espionagem. A gente sofre um grande problema aí de espionagem industrial, entre uma série de questões, incompetência. Então o problema não é o salário que aquele cara ganha. Se ele produzir de acordo com o salário dele, beleza. Até, aliás, tem deputado que chega em Brasília, deputado federal, que chega de jato particular. O que ele paga do hangar do jato particular, para ficar o jatinho dele e a manutenção que o jato faz manutenção a cada voo, não cobre o salário dele. Então ele tem algo, ou ele é um cara muito idealista, né? Sim. Ou ele tem outras intenções lá, que não necessariamente é a corrupção, mas sim jogar para o time dele, que não deixa de ser uma forma de corrupção, jogar lá pelos interesses lá que ele defende. Então, acho que esses são os grandes problemas. Acaba sendo um pouco de cortina de fumaça, às vezes. Moisés. Eu penso que, como o Davidson falou, né, assim, eu acho que são questões assim que a gente não pode pensar de um jeito para A e de outro para B. Então, assim, certo. Aí você tem a questão como foi levantada, né? Como você levantou, alguém levantou aí, né? Com relação à questão da pauta da questão de você atrair técnicos, né? Atrair pessoas que possam desenvolver esse trabalho, ou buscar fazer um trabalho melhor de qualidade. Melhor tecnicamente possível, né? Mas aí eu faço uma pergunta que eu acho que é importante que as pessoas parem e pensem com relação a isso. Será que esse é o melhor momento para você pensar em aumento de salário? Né? No momento onde a gente está perdendo postos de trabalho, onde a gente está aumentando o número de desemprego, onde a gente passa por dificuldade, onde questões como na guerra da Rússia, por exemplo, estão afetando, onde a questão geopolítica envolvendo Estados Unidos e China vem afetando todo o planeta, e isso de alguma forma é óbvio, né? Não deixa de afetar o Brasil, porque a gente faz parte desse mesmo caldeirão, desses mesmos, né? Então isso é importante. Então eu acho que não é o melhor momento, não era o melhor momento para se fazer isso, e aí eu digo, não era o melhor momento para fazer no estado de São Paulo. Mas Moisés está falando isso porque o governador é do partido de direita. Não, por quê? Porque também vou afirmar agora, como não era o melhor momento para você pensar no aumento para vereadores aqui na cidade de Santos, por exemplo, e você teve ontem uma decisão de aumentar em 100% o salário dos vereadores. Então, os vereadores que recebiam R$9 mil, a partir de 2025, passam a receber 18 mil. Mas sempre é feito no início do mandato, né? Por uma questão estratégica. Sim. Mas, assim, na prática, eu acho que não é o melhor momento para você discutir isso quando você está falando em desemprego. Porque as pessoas também, o policial militar, vamos pensar assim, estou aqui frente a frente com o policial militar, ele também quer aumento. O servidor público, ele também quer aumento. Para ele desenvolver um bom trabalho, ou seja, para que ele se sinta motivado, para que ele gere um trabalho com mais qualidade, se você recebe 4, você passa a receber 8, você vai te motivar mais, você vai estudar mais, você vai buscar cursos, você vai atirar melhor, você vai treinar, né, o tiro. Aí voltando nessa questão aí que a gente ainda falou, né, dessa questão, quando você fala em liberação de armas, liberar arma para um cara que nem você, que tem um treinamento, né, que houve um treinamento dentro da Polícia Militar, que faz um treinamento fora da Polícia Militar, é uma coisa. Agora, liberar armas para um cara que nem eu, que não tem treinamento, é uma coisa completamente diferente. Você tem treinamento? Sim, treinamento de horas lá no quartel. Então, assim, não faz sentido. Então, eu acho que, para mim, não era o melhor momento para a gente fazer esse tipo de aumento. Assim, eu acho que não era o melhor. Entendo o discurso. Certo. Entendo o que se pregou, entendo a necessidade da gente ter quadros cada vez melhores na política, mas acho que a gente pode buscar e acho que a gente precisa repensar a forma como isso era feito. Antigamente as pessoas se dedicavam, como disse o Paulo aqui mesmo. Então o cara era um cara bem sucedido, era um empresário, e ele resolvia doar um pouco, dar um pouco daquilo que ele recebeu
em troca para a cidade. Eu sei que o mundo é outro hoje, Sim. as coisas são diferentes hoje, mas assim, olhando de uma forma assim pontual, eu acredito que não era o melhor momento para você anunciar esse tipo de aumento. Como não acho que é o melhor momento para você pensar num aumento, por exemplo, para os vereadores de Santos, ainda que esse aumento só vá se dar a partir de 2025. Porque a gente não sabe como a gente vai estar lá em janeiro de 2025. E a gente está tomando essa decisão hoje, né? E uma vez passada, ou seja, ela vai ser colocada... Os vereadores de Santos estão preocupados agora em reformar o plenário. Precisa reformar o plenário, porque o ambiente... Precisa reformar o plenário. Já estão lá fazendo as cotações. Ali a gente tem uma questão também que aí a gente precisa ser honesto e falar, assim, com relação à questão da Câmara em si, né? Ali você tem um prédio que é um prédio tombado, né? Então, ou seja, o custo para você fazer qualquer reforma, para você fazer qualquer situação num prédio que é tombado, naturalmente ele é muito maior. Muito mais alto. Né? Então, eu sei porque eu morei num prédio que tinha tombamento grau 5, que é o maior tombamento. Então, ou seja, para você fazer a limpeza da fachada era um custo terrível. Por quê? Porque você precisa fazer uma empresa especializada, uma empresa que sabe o que está fazendo. Orçado de 1,5 milhão, alguma coisa assim. Eu não lembro do orçamento agora. Se eu não me engano, eram 3 milhões. Né? Eu não lembro. Se eu falar agora, eu vou estar... Então, assim, em relação a isso, eu também não... Eu prefiro não falar, porque assim, eu sei que existe um custo a mais por ser um prédio tombado, por algumas situações. Ou seja, será que era o momento? Então, não, era o momento, politicamente falando, que eu falei, a minha visão é com relação à prestação do serviço. Certo. Né? Eu não acredito que esses altos salários, altíssimos salários aí, sejam justificáveis do ponto de vista até técnico. Né? Mas o que acontece? O Tarcísio enfrenta pressões políticas, como bem disse o Davidson. Foi um momento político. Todo início de governo isso acontece. Com o Tarcísio ou sem o Tarcísio. No próximo. Então, exatamente. Está acontecendo infelizmente é isso que está. Então não dá nem para a gente apontar aí um erro do Tarcísio. Lá, vocês falaram do nosso amigo Dino da Silva Sauro. Vocês falaram. O Jabba the Hutt do Planalto. O ministro do terceiro governo de Lula, senador eleito Flávio Dino, é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e fez carreira na magistratura. Deixou a toga em 2006 para ingressar na política partidária e foi eleito deputado federal pelo Maranhão, 2007 a 2011. Em 2014 foi eleito governador pelo Partido Comunista do Brasil. Embora tenha sido juiz de carreira, vocês acreditam que, sendo do Partido Comunista do Brasil, ele consiga ser técnico e deixar a ideologia de lado? Esse é o problema da justiça brasileira hoje. Esse não é o problema do Flávio Dino. É um problema da justiça brasileira hoje. A justiça parece que abdicou do sentido da palavra justiça. Nós gastamos hoje 100 bilhões anuais para sustentar um judiciário inchado, que não traz justiça para a população. Eu tenho hoje um STF, por exemplo, que julga em 24 horas o habeas corpus de um traficante e leva meses, até anos, para julgar a necessidade de se fornecer uma liminar para um remédio de alto custo. A constitucionalidade. Ele julga em horas o habeas corpus um traficante. Então, o que ele tem que fazer, que é a constitucionalidade. O que eu estou vendo na justiça é aquilo que o Davidson falou anteriormente, é essa politização. A justiça não pode ser política. Ela não pode ser ideológica. Ela tem que se calçar na lei e no bem-estar comum. Isso não está acontecendo. Isso vai na primeira instância, na segunda instância, no STF e, pior, agora no ministro da Justiça. Esse é político mesmo, né? E aí, Moisés? O problema para mim não é a politização da... Mas você acredita que ele consiga passar por cima da sua ideologia, nesses 3 meses, você tem analisado isso, que ele está conseguindo passar por cima da sua ideologia para ser um
ministro da Justiça, técnico. Tanto não conseguiu que deixou de ser juiz para ser político. O que eu penso assim, em relação a essa questão, assim, voltando, eu acho que não, assim, primeiro assim, não é a politização da justiça, é a judicialização da política. O que a gente vem vendo no Brasil, o que a gente vem vivendo no Brasil é a judicialização da política. Então, por exemplo, a gente está aqui num debate, certo? Eu sou do Partido Verde, tenho uma visão diferente de algumas questões, vocês têm uma visão diferente de algumas questões, e aí, de repente, a gente vai para um debate. Eu posso vencer, supostamente, esse debate, né? Assim, se bem que eu não acho que existam vencedores. Existem ideias diferentes. Mas pode ser que alguém diga assim, o Moisés venceu esse debate. Eu gostei mais do que o Moisés falou, ou de repente alguém vira assim e fala assim, o Davidson venceu esse debate. E aí o cara vem para mim e fala assim, pô, Moisés, eu acho que você devia entrar na justiça contra ele. Exatamente. E é isso que vem acontecendo na política. A gente perde, e aí é natural, perder. Politicamente você ganha e você perde. Horas você ganha, horas você perde. A gente vê isso nos Estados Unidos o tempo inteiro. Democratas e republicanos. Existe uma troca de poder o tempo todo. Sim. E eles lidam com isso de uma forma muito melhor que a gente. E porque eu acho que a nossa democracia é uma democracia nova, é uma democracia recente. Eu acho que a gente está aprendendo. Eu acho que de alguma forma, e pelo menos é a minha visão disso, a gente vem diminuindo naturalmente o número de partidos. Sim, naturalmente. Naturalmente. A gente vem partindo por uma questão federação. Ou seja, vários partidos, e a gente vem percebendo esse movimento com Lira, agora a gente percebeu esse movimento com republicanos. Por exemplo, se fechou lá com o PSD e com outros partidos para formar um grupo, um bloco. Então, ou seja, isso vem acontecendo e isso é importante, porque a gente vai naturalmente diminuir o número de partidos. E não quer dizer que a gente não possa ter partidos. Você pode ter 100, 200 partidos. Nós podemos fundar um partido da opinião, agora, se a gente resolver. Só que eu acho que esse partido não merece, porque ele não tem representatividade, receber fundo partidário. Exato. Aliás, acho que nenhum. Então, não, mas a gente precisa financiar a campanha. Por exemplo, toda a campanha no Brasil ou fora do Brasil, ela é financiada. Ou ela é financiada de forma pública ou ela é financiada de forma privada. Nos Estados Unidos, ela é financiada de forma privada. Qual o risco e o problema que a gente tem disso? O problema do lobby. Né? Então você tem lá alguém que tem lobby. O lobby lá, ele é autorizado. Ele é claro. Mas não é ficar claro. Mas não é autorizado, mas existe. Exatamente. Mas esse é o problema do Brasil. Aí, de novo, é tudo embaixo. Então, é tudo por debaixo dos panos. Exato. Então, assim, a gente olha para uma questão da justiça e a gente esquece de debater que a gente está nós estamos judicializando. Não, mas esse é o ponto, Moisés. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma questão que aconteceu aqui na região. Por exemplo, tem uma cidade aqui na região, não vou citar nomes para a gente não entrar, né, que resolveu fazer uma ação, resolveu fazer um show. E aí, de repente, alguém entrou com uma ação questionando o show. Então, mas assim, este é o ponto. O juiz aceita. O juiz é obrigado a aceitar. A justiça, quando você entra com a promotoria, precisa começar a mudar isso daí. Então, mas aí começar a mudar isso. O promotor é o que eu estou falando, é a politização da justiça. O promotor, ele não faz nada. Ele está lá quietinho, lá desenvolvendo o trabalho dele. Aí eu chego lá com uma questão, você precisa entrar, porque você é meu advogado. Assim, supostamente você é meu advogado. Todos está na lei, né? Todos têm o direito. Ele pode não oferecer a denúncia. Sim, mas o juiz pode arquivar de pronto. Exato. Inclusive até coisa criminal. Exatamente. Mas aí quem é que vai... É isso. Eu só estou dando esse toque, mas eu estou concordando com a sua posição. Porque a gente está judicializando demais as coisas. A gente não consegue mais perder. Sabe o que a impressão que às vezes que eu tenho na política? Rodolfo está de sacanagem. A gente não consegue mais perder coisas assim. Parece criança. Sabe criança quando perde o brinquedo e fica, mãe, eu quero. E não é isso. Assim, então nós precisamos... Eu acho que essa questão é uma questão que antecede, que eu acho que existe uma judicialização. Esse é o ponto. É justamente aí que eu me debato. Não é a justiça, ou melhor, a política não está sendo judicializada. Ela está sendo judicializada. As pessoas estão judicializando questões políticas porque estão tendo espaço. E esse espaço é dado porque há 50 anos, juízes, promotores, advogados, defensores públicos são formados dentro de um espectro político. Dentro da faculdade.
dentro da faculdade. Então, quando chega lá a ação, olha, o Bolsonaro está interferindo na PF. Pô, não pode. Ele está nomeando o cara. Pô, é direito dele, está na Constituição. Competência dele. Está na Constituição. Aí vai lá o juiz do STF. Mas não é o que a gente está fazendo agora aqui? Mas, por exemplo, quando a gente fala do Dino, é exatamente o que a gente está fazendo. Mas peraí, posso falar? Posso falar agora? É direito do Lula. É direito do Lula colocar o Dino como ministro. Eu posso falar? Não é assim, eu posso falar? Questão mas peraí, deixa eu terminar. Calma aí. Vai terminar. Vai chegar agora. Olha só, a questão é a seguinte. A pergunta foi, não é questionando o Lula de ter indicado o Dino, o Bolsonaro de ter indicado o Moro, não é isso. O fato é, eles conseguem passar por cima da sua ideologia para ser técnico. E vamos combinar aqui, o exemplo que você deu agora, mas deixa eu terminar agora. O exemplo que você deu agora é absolutamente fora do contexto. Eu estou questionando o Flávio Dino, não estou entrando com uma ação para dizer que o Lula não tem direito de nomeá-lo. O Lula tem direito, é constitucional, ele é o presidente e ele nomeia o ministro da Justiça. Ponto. Eu não estou questionando isso. É um direito que ele tem. O cara é uma besta? Mas é o direito que ele tem de nomear a besta que ele quiser. Ele está aqui, está até vermelho. O que está acontecendo é o seguinte: imagine se eu vou lá, o problema é justamente esse. Eu entro com uma ação questionando a nomeação do Flávio Dino. Flávio Dino que foi pro cara na palco, e não interessa o motivo, a razão. Não interessa a razão. Eu vou lá, aí o juiz do STF, que no caso é o STF, aceita a demanda. Pô, pelo amor de Deus. Ele tem que arquivar essa droga de pronto. Esse é o ponto. Então vai lá o processo entra, e hoje a gente tem um espectro político, um determinado espectro ideológico, que está simplesmente dominando a justiça. E aí a gente vê injustiça e não sabe por quê. É só avaliar no mundo inteiro, todos os países que têm esse espectro político dominando, se é feita justiça ou não. Bora lá, fala, meu amigo. Fala que você está agoniado, que ainda tem que falar do... Isso daí, acontece as duas coisas, tá acontecendo. Tanto a judicialização, quanto a ideologia interferindo. Só que isso está tendo um resultado, porque começaram a judicializar. E o que isso deu? Qual foi o reflexo que isso deu? Isso deu maior poder para o judiciário. Que as instâncias superiores, isso também contaminou as instâncias superiores. Então, eles estão tomando o poder, eles estão interferindo no executivo e estão interferindo no legislativo. Eles, em certas... Isso que eu estou falando é a opinião do Davis. E ninguém interfere neles. Eles legislam e, às vezes, tomam tarefa do executivo. Só que isso vai acontecer de um lado e vai acontecer para o outro. Na legislação passada, tinha um cara todo saltitante lá que era feliz em fazer isso. Agora já não está tão feliz, a gente tem que ter paz e o caramba. Porque quem tiver lá com o poder no momento, ele vai fazer de acordo ou com suas convicções ou com seus interesses. Vocês estão dando, a gente discutiu isso aqui com a professora de Direito Constitucional. Sim. Vocês estão dando aí o poder, estão cedendo o seu poder para um outro poder. Isso tem reflexo. Isso tem reflexo, que não necessariamente vai pender do jeito que eles querem. Né? Eles têm lá uma carga. Agora, quanto à ideologia, eu vou contar rapidinho a história que eu já contei aqui. Quando eu fazia... Seja breve, para a gente passar para falar do... Tinha um professor que era juiz, que tinha sido recém-impossado juiz, ainda era juiz substituto, e ele deu uma questão na prova que é o seguinte: policial, num bloqueio de trânsito, na operação bloqueio, para um carro, a pessoa oferece o documento está certo, e o policial fala que vai revistar o carro, a pessoa fecha o carro e se nega a revistar. O policial vai lá e revista o carro à força e encontra 100 quilos de cocaína. Aí ele perguntou se essa prova era legal ou se essa prova era ilegal. Gerou um rebuliço, e é claro que eu contestei, a prova é legal, porque tráfico é flagrante permanente, e porque o flagrante também retira qualquer abuso anterior, carro não é domicílio, você pode revistar uma série, lá fundamentei. Ele deu que estava errado e tal. Eu não fiquei... depois ele deu na prova, isso daí nós fomos e insistimos e deu que está errado. Eu fui lá, falei com o promotor, e depois eu falei com outro professor meu de Direito Penal, que era um juiz mais antigo aqui do Fórum de São Paulo, e falou: isso daí está cheio desses conceitos aí, esses conceitos jovem e tal, mas que não, e todos eles deram razão para mim.
O que acontece hoje, há mais de 15 anos depois? Essas ideias dele, que estavam lá embaixo, hoje estão lá em cima. Então, as decisões do STJ, elas estão indo nesse sentido. Praticamente, eles inviabilizaram as decisões do STJ, principalmente a sexta turma. Dá uma pesquisada lá, você fica de cabelo em pé. Sim. Eles inviabilizaram a busca pessoal, praticamente. Não interessa quantos quilos de droga que você... Um dos casos que tomou repercussão foi a Polícia Federal, que num galpão, junto com a Polícia Civil, viram ali e eles meteram o pé de cabra no galpão. Mas eles pegaram lá 650 quilos de cocaína. Flagrante, crime permanente, Certo. tudo mais. Foram liberados todos por habeas corpus. Sim. Esse é só um dos exemplos. Ou seja, isso daí é a ideologia. Ou seja, a ideologia, não só a do Dino em si, Não mas só do em Dino, geral, exato. está acontecendo isso. A ideologia está passando. Quando um juiz É doutrinação. tem que ser imparcial. Né? Vamos lá. Olha só. Nós falamos do Flávio Dino. Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou o pelotão da Rota, Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, 2010 a 2013, e o pelotão da Força Tática no 49º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana em 2013. É formado em Direito e em Ciências Policiais e Segurança Pública e com pós-graduação em Ciências Jurídicas e Direito. Como está sendo como vocês avaliam esse início, esses 3 meses do Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo? O único na mesa que pode falar de cadeira é o Davidson. Davidson. Mas a gente pode dar. Vocês Ah, podem dar. lógico que nós vamos dar o pitaco, mas aqui é amadorismo puro. Durante a campanha foi formado um grupo com 8 pessoas aí que conhecem muito da área, que são operacionais e da área técnica. Aí eu tive a oportunidade de ser convidado para participar desse grupo, né, onde eu aprendi muito com eles, aprendi mais do que eu pude ajudar, e pela primeira vez aí nesse tempo todo eu tive acesso, tenho o plano que nós montamos e depois o plano que foi apresentado, um pouco mais resumido, sobre segurança pública. O plano ele é muito sério, mudou completamente o foco de décadas atrás. Realmente, de acordo lá com a teoria de Becker, a teoria econômica do crime. Você tem que atacar o crime. Não é só ostensividade, não é só esperando que o cara mude de profissão, que o cara desista de roubar porque tem polícia. Não, você tem que atacar o crime. O crime é uma questão econômica. Lá, o bandido, ele quer ter lucro. E você tem que dificultar isso, você tem que encarecer, aumentar o custo do crime. Então, claro que só estamos no começo, mas a intenção ali qual é? É mais poder para os municípios, mais poder para as guardas municipais, a integração com as polícias, polícia civil, polícia militar e guarda municipal, sistema inteligente de tecnologia aí que ele está fazendo a muralha paulista, onde no futuro todas essas câmeras são interligadas, elas aparecem lá no monitor dentro da viatura da PM e também da viatura da Guarda Municipal. Investimento em inteligência que ficou muito para trás. O Brasil ele não tem a característica de investir em inteligência, porque isso também não é muito politicamente agradável. É mais fácil você comprar a viatura pintada, o policial fardado ali, que chama mais atenção do que uma viatura descaracterizada, né? E, aliás, se eu tivesse alguma decisão, se eu tivesse o poder de tomar alguma decisão, todas as viaturas da Polícia Civil seriam descaracterizadas e eles também. E nesses 3 meses a gente só tem algumas... É muito cedo ainda para avaliar. O Estado e o município não é que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, que não temos um poder... Nossa federação, nosso sistema federativo, ele é muito fraco, muito centralizador de poder, né? Era necessária uma mudança no sistema penitenciário, no sistema criminal legislativo. Então não vai dar para fazer milagre. Mas já no Carnaval teve a maior redução de roubos e furtos de celulares dos últimos anos. 629 pessoas foram presas, 595 aparelhos foram recuperados.
Nesse período teve uma queda de 33% nos roubos de celular, que é o problema agora é o celular. Você está andando ali com R$2.000, né? Fora o risco de você ser sequestrado, os aplicativos e tudo mais. Coisa que não tinha há tantos anos atrás. Tem uma queda de 22% nos frutos. O Detecta, que agora que vai integrar nessa questão que eu falei da Muralha Paulista, está em 76 municípios. Tivemos 50 sequestradores presos. José Rainha e Luciano Lima também foram presos por extorsão, por essa questão de invasão de terra. Toneladas de droga apreendida logo nesse início. Entre outros fatores que eu tenho acompanhado. Ou seja, mudou a ideia, mudou a estratégia de segurança pública. Moisés, Tarcísio acertou em ter escolhido um comandante da rota para comandar o estado de São Paulo? Ele também trabalhou no bombeiro. Não, né? tudo bem. Foi pouco tempo, mas... Mas aí, eu acho que eu acho que independe da escolha, né? Eu acho que o mais importante, se é o Derrite ou se é outro, eu tenho certeza que tem outros nomes, né, que poderiam ser hoje o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Tem gente competente para além do Derrite, ou tão competente como o Derrite que poderia ser, né? Agora, o que eu acho que é importante quando você olha para a segurança é a visão. Eu acho que você precisa mudar ou pensar na visão daquilo que precisa ser feito com relação à segurança pública. Por exemplo, essa integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, eu acho que ela é fundamental. Essa questão da inteligência das câmeras, eu acho que ela é fundamental. Ou seja, hoje a gente tem câmera que consegue pegar a placa do carro. Então, ou seja, você consegue detectar no momento em que o carro entra no município, você passa a informação para o carro, né, para o policial vai lá e para, né, as pessoas e faz a revista, faz aquilo que precisa ser feito e entende o que está acontecendo, né, o que tem em relação àquela placa. Então, hoje você tem uma inteligência diferente. Eu acho que essa inteligência, eu acho que hoje o que a gente não tem, que eu acho que isso não foi feito, que é uma das coisas, acho que a gente tem pouco tempo, né, o Derrite está há pouco tempo à frente, acho que são 100 dias, então você não consegue implementar tudo aquilo que precisa ser implementado, mas acho que você precisa aumentar, e acho que isso é fundamental, o efetivo, né, dos policiais. Acho que hoje a gente tem pouco policial para fazer um trabalho de inteligência, um trabalho de, né, ostensivo, buscar combater, como você falou, essa questão do crime organizado na origem lá, mexer com financiamento disso. Então, acho que tudo isso é importante e isso não vai acontecer, na minha visão, isso não acontece se a gente não fizer essa integração com a Guarda Civil Municipal. Eu acho que a Guarda Municipal ela é fundamental. Ou seja, é um pouco daquele modelo. Eu acho que, na verdade, a Guarda Municipal, quando você olha para essa questão, e aí eu tenho uma questão um pouco... Nem todo mundo concorda com essa visão que eu tenho, por exemplo, quando você pensa mais à esquerda, mas eu acho que é importantíssimo a gente pensar num modelo que a gente tem fora do país, onde a gente descentraliza a questão da segurança e leva essa questão. É óbvio que a gente precisa fazer isso com recurso, porque o município não tem condição de arcar sozinho com essa questão da segurança, mas isso precisa ser feito. Por quê? Porque esse policial, que não é um policial, hoje é um guarda, a gente chama de guarda, mas ele é um policial, ele está próximo ali à comunidade, ele conhece as pessoas do bairro, ele tem condição dessa proximidade que é fundamental quando a gente pensa na questão da segurança. Aí, dito isso, eu acho que a questão da segurança, ela não é central, ela não está só na questão da segurança. Eu acho que você precisa envolver uma série de outras questões quando você envolve essa questão da segurança. Você está falando das drogas, então você está falando de um problema de saúde pública, você está falando você precisa envolver outras questões que são importantes para que a gente tenha uma melhoria com relação à questão da segurança. Você precisa melhorar os presídios, a forma como as pessoas entram lá. Hoje você entra para um presídio, por exemplo, pelo menos isso é o que me dizem, né? Assim, eu não acompanho isso tão a fundo porque eu não sou realmente dessa área, eu não vivo isso no dia a dia. Mas dizem que ali são verdadeiras usinas. Então você entra
nível 1, né, vamos dizer assim, e de repente lá você aprende outras coisas, quando na verdade você deveria colocar essa pessoa dentro do presídio para que ela saia melhor, para que você tenha a capacidade de ressocializar essa pessoa e para que ela possa voltar para o nosso convívio de uma forma melhor. E eu acho que hoje não é assim Antes de passar para o Paulo, sobre ressocialização do preso. Isso aí é controverso. Por quê? Porque o preso, para se ressocializar, ele precisa trabalhar. E você hoje, constitucionalmente, não pode obrigá-lo a trabalhar. Então, isso aí tem que ser mudado a nossa Constituição. Para começar. É a minha visão. Eu concordo. Acho que você precisa dar oportunidade, cara. Eu vou te falar de uma experiência que eu tive. Por exemplo, enquanto eu fui diretor do Clube de Xadrez de Santos. E o Clube de Xadrez de Santos fazia um trabalho incrível aqui com os meninos aqui no Guarujá. Ou seja, ali na FEBEM, naquilo que se chamava FEBEM, que hoje não é mais FEBEM, hoje é Fundação Casa. Então, ou seja, você deu oportunidade para aquelas pessoas que cometeram um ato infracional, né? Não é diferente de uma situação de um presídio, mas o que você estava dando? Você estava dando a oportunidade deles aprenderem um esporte, deles participarem de competição, e muitos deles, quando tinham aquela oportunidade, queriam participar. Então, o que você precisa... Eu acho que a gente não precisa pensar em mudar. Acho que a gente tem legislação demais. Eu acho que o que a gente precisa é dar oportunidade para que essas pessoas... Aquele cara que quer trabalhar... Mas muitos não querem. Essa é a realidade. Eu acho que falta só uma coisa, Revolta. De verdade, eu acho que falta oportunidade. Eu acho que o nosso país é um país onde a gente não tem oportunidade. Assim, onde a maioria das pessoas não tem oportunidade. Se você der oportunidade para as pessoas, eu acho que você vai ter... Eu acho que a gente vai se surpreender. Isso dito, por exemplo, isso é um diretor do Clube de Xadrez que desenvolvia esse trabalho lá, o Carlos Sega, ia lá e ele se surpreendia com o retorno dessas pessoas. E aí você entender o que se passa por ali, você poder ajudar. Você vai ajudar 100% dos casos? Não. Mas se você ajudar concordo, já está fazendo a diferença. Paulo? Meu pai é nordestino. Meu pai, esse é meu herói. Meu pai, ele é analfabeto. Não faz o óculos fundo do copo. Ele não foi roubar ninguém. Ninguém deu oportunidade para ele. Ele criou 4 filhos, sustentou a família, educou os filhos. 90% das pessoas que estão numa comunidade, numa favela, não são bandidos. Claro que não. Concordo plenamente. É 10% de vagabundo que está lá. Até menos, viu? Até menos. Exatamente. É 10% de canalha. Concordo. Que já nasceu ruim. Infelizmente. Então a gente fica floreando essa situação, fazendo de conta que isso não existe. Como o Moisés fala, a gente precisa dar oportunidade. As oportunidades, elas existem. Quem quer trabalhar, trabalha. Meu pai nunca me deixou, sempre falou para mim, não se mistura com maconheiro, que maconheiro não presta. Se eu falar isso para o meu filho hoje, corre um risco de eu responder um processo. Então a questão não está na oportunidade. A questão está em moldar o caráter da sociedade. A sociedade perdeu a capacidade de gerar gente decente. E aí o cidadão nasce ruim, ele está aflorando isso. Ele aflora isso na favela, aflora isso na praia, aflora isso na Ricardo Freire, na Oscar Freire. Ele vai aflorar isso em qualquer lugar, porque o país é um país de bandidos. Meu filho, quando tinha 12 anos, e eu conto essa história, ele falou: pai, eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar, quero fazer meu dinheirinho. Falei: filho, não pode. Por quê? Porque a lei não deixa. Se você for trabalhar em algum lugar, o cidadão que te dá emprego vai ser preso, vai responder processo. Corre um risco de eu perder a sua guarda. Faz o seguinte, filho, aí eu brinquei com a situação. Eu vou ver alguém que vende droga, algum traficante, você vai vender droga. Porque se você for pego com a droga, você vai ser levado para a delegacia, o papai vai lá, assina um termo circunstanciado e você volta para casa. Dia seguinte você está vendendo de novo. Então a legislação que existe, ela está privilegiando o bandido. E não os 90% de pessoas que são decentes, que estão trabalhando, que também não têm oportunidades, mas buscam.
vão atrás das oportunidades. Tem gente vendendo caneta, tem gente vendendo bala no semáforo, tem gente fazendo o impossível para sustentar a família. Ô, Paulo. E o Derrite está certo, o Derrite está bom, e o Tarcísio fez um excelente começo de governo. O Tarcísio, inclusive, ele está repetindo o sucesso do governo Bolsonaro, colocando gente técnica para fazer a coisa certa. Nesse assunto que ambos tocaram, concordo em parte. Existem pessoas que cometeram erros. Tem que caminhar. Existem pessoas que cometeram erros. Ela tem que ter oportunidade. Tem que Isso é caminhar. fato. A gente tem que dar oportunidade para esse que quer. Sim, porque o discurso fácil, ele é fácil. Esse discurso fácil, quando a gente joga para a torcida, ele é fácil. Eu posso jogar para a torcida também. Isso é fácil fazer. Isso aí qualquer um faz. Mas tem essa torcida da Mas eu acho que antes da gente jogar para a torcida, torcida, inclusive. Eu acho que antes da gente jogar para a torcida, a gente precisa pisar dentro de um presídio. A gente precisa pisar dentro de uma FEBEM para conhecer a realidade. Quero não. Nós estamos chegando. Não, é porque FEBEM não tem mais idade. Porque senão a gente não conhece a realidade e aí a gente fica falando dela como se fosse uma verdade única e não é. Antes de nós terminarmos, você foi? Sim, eu fui. Sim, eu fui. Eu como jogador de futebol americano, como evangélico, eu fui. E tinha muita gente que queria oportunidade, não tem? Eu fui. Falei para eles assim: você está aqui porque você plantou. Você está colhendo o que você plantou. Agora é tempo de você plantar diferente para colher coisas diferentes. Está nas suas mãos a escolha. Não está na minha, não está na sua. Apontei para os professores. Está na mão de cada um de vocês. Agora vocês que optam entre fazer o bem ou fazer o mal. Está na mão de vocês. Não queira jogar isso para a sociedade. Aí é que está, mais ou menos, porque como o Moisés falou, o sistema penitenciário, ele é terrível nesse ponto. O cidadão que entra lá, vai fazer saidinha, ele tem que cumprir a cota. O Estado, gente, para volta. Você está me olhando ali para a gente concluir. Mas, por exemplo, assim, quando a gente olha, eu fiz um trabalho aqui no albergue noturno aqui em Santos. É outro lugar também. E é um outro lugar onde as pessoas dizem assim, né? E aí me perdoe o Max, né? Com relação a, né? Só essa... Ao tempo. Pra gente, ao tempo. Mas assim, as pessoas dizem assim, não, todo mundo que está na rua é vagabundo. E eu escuto esse discurso o tempo todo. Todo mundo que está na rua é vagabundo. Mas me desculpa, ninguém quer estar na rua. Ninguém quer. Há controvérsias. Eu fui lá desenvolver um trabalho. Eu fui lá desenvolver um trabalho no albergue noturno. Não, mas no albergue não está na rua. Mas essas pessoas vivem na rua. Não, elas passam a noite. Tipo de pessoa. Procurou o albergue. Mas quando eu fui lá desenvolver o trabalho, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: essas pessoas não querem saber de nada. E aí eu tenho uma pessoa hoje aqui e depois eu posso passar para vocês. Para vocês. Isso. É diferente. Por quê? Para que vocês depois tenham acesso a essa pessoa e vocês falam: não, realmente o que o Moisés está falando é verdade. Esse cara estava na rua. Ele passou pelo albergue, ele voltava, porque você tem que voltar para a rua, você só pode passar pelo albergue para dormir, você dorme lá e depois você volta para a questão de rua. Ele começou a ter ajuda, a gente dava palestras, desenvolvia um trabalho, e hoje esse cara que é jornalista voltou para o trabalho e está trabalhando em São Paulo. Então, assim, ninguém aqui está falando albergue. Tem que ter essa ajuda. Sim. Eu digo assim, eu tô só buscando. Só mais um momento, Marcos. Eu estou só buscando isso para pensar com relação à oportunidade. Olha às só, vezes quando você dá oportunidade para uma pessoa, às vezes é tudo aquilo que ela quer. Moisés, vou falar um negócio para ti. Eu já estive no albergue, mas não estive no albergue para visitar. Eu estive no albergue como albergado. Eu estive. Por quê? Porque eu estava na rua, mas eu não queria estar na rua. Eu estava na rua devido ao uso de drogas e tudo, mas eu ia para o albergue porque eu tive uma base familiar, mas eu tive uma base familiar. Eu, como evangélico, faço trabalho na rua. E eu sentei de um lado de um morador de rua,
eu falei para ele, meu filho, eu sei como é que é você acordar de manhã na rua e olhar para um lado, não saber se você vai para a direita, se vai para a esquerda, se para onde você vai. Aí eu não acredito que você esteja feliz de estar na rua. Sabe o que ele me respondeu? Eu estou no lugar que eu sempre quis estar. Então existem pessoas que estão na rua e querem ficar na rua. Assim como existem pessoas que estão na rua e não querem mais ficar, essas procuram um albergue. E precisam de oportunidade. Mas essas procuram mas o albergue existe para isso. Exatamente. Essa é justamente essa questão da oportunidade. Porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo na mesma caixa. O problema é justamente isso. Que a gente tá julgando todo mundo por dar exceção. O albergue hoje é exceção. 90% desses caras estão na rua por causa de droga. Porque preferem usar o crack a ir para o albergue. No albergue ele não pode usar o crack. O Max já... Nós só conseguimos falar de 3 pautas, não conseguimos nem falar de todas. Qual era a última? Rápido. Não, 3 não, nós falamos de 2 só. A última é o tchau. Tchau. A gente não vai dar tempo. Falar, ainda tem privatização, ainda tem uma... Então fica bom. Ó, já fica o convite para uma próxima oportunidade. Desde que o Paulo deixa eu falar. Mas vocês eu Eu pisquei para ele, calma. Vamos fazer as nossas considerações finais, que é aniversário da filha do Max. Ele já Qual é o nome dela, não? Como é o nome da menina, Max? É aniversário da Manu, parabéns pra você. Vai ter bolo hoje, vamos lá. Ainda bem que o Max é meu vizinho, vou lá comer esse bolo. Davis, você falou pouco hoje. Os caras não deixam eu falar. Ninguém falou nada aqui hoje, a verdade é essa. Só eu falei. Não, ninguém falou nada. Tá todo mundo deixa eu falar, pô. Sobre o sistema penitenciário e também que isso daí acaba se refletindo o pessoal de rua. Óbvio que tem que ter a parte da assistência social, mas ela não pode ser colocada só dessa forma. Isso daí foi por isso que o Haddad duplicou a Cracolândia lá em São Paulo, porque ele não fez, só fez o trabalho por um lado e não fez por o outro. E sistema penitenciário, o Estado tem que tomar conta. Isso foi para o Brasil inteiro. Exatamente. O que está acontecendo no sistema penitenciário é que não é mais o Estado que toma conta já há muitos anos. Então, o sistema penitenciário, ele pode prover oportunidade, como ele também tem que mostrar para o cara, filhão, que isso aqui é ruim, hein? Você vai voltar para cá e vai ficar o dobro do tempo que você tem. A escolha é forçada. Sim. A escolha não é você, é forçada, porque você não vai convencer um cara ali que trafica droga, ele ser marceneiro, né? Porque também, e tem um monte de desempregado que quer ser marceneiro. Então você tem que jogar com isso. Existe um ótimo livro sobre isso, é de um psicólogo que tem milhares de casos que ele trabalho de campo, que o nome desse psicólogo é A Mente Criminosa. E aí ele vai separando as pessoas que elas têm a forma delas pensar. Então ele estuda a mente criminosa, explica muita coisa. Obrigado. Paulo! Eu não vou falar mais nada, não. Obrigado! Parabéns pra Manu. Valeu, Moisés. Obrigado, Carlão. Obrigado, Davidson. Um abraço. Moisés, obrigado, Revolta. Obrigado, Davis, Paulo, o Max. Um beijo pra Manu aí, né? Feliz aniversário pra ela. Acho que a gente já falou demais, né? Agradecer a oportunidade de estar vindo debater aqui, né? Outros. Falar, acho que é importante. As visões são distintas, mas eu acho que a gente vai falando e a gente vai avançando, cada um dentro Moisés, da sua... você é meu amigo, mas é meio esquerdinha. Você foi maltratado aqui? Não. Não, porque você aí, que eu já convidei, pode vir. Aqui é uma troca de ideias, você não vai ser hostilizado, a gente vai. São visões diferentes, mas pode vir que aqui ninguém... A gente não faz o programa, apresenta o programa com uma arma aqui em cima. Eu vou te dizer uma coisa, onde eu sou convidado eu vou. Quando você me convidou eu sabia que a visão era diferente, era distinta, mas eu acho que a gente tem que debater, eu acho que a gente tem que conversar, falar. A gente vai sair daqui provavelmente com as nossas visões, mas eu acho que a gente deixa um ponto de vista. Exatamente. Você não está aqui, às vezes. Gente, o Max tá desesperado. Boa noite, tchau. Até semana que vem. Tenha um forte e glorioso abraço.